Olá, eu sou a Liz Bliss, astróloga esotérica, e vou conversar com vocês sobre a próxima lua cheia em Capricórnio, com eclipse lunar. Vai ocorrer domingo, dia 5 de julho, a 1h45 da manhã. Esse eclipse será visível aqui no Brasil. Capricórnio é associado com o deus Pan da mitologia grega, cuja função divina é de proteger os homens e os animais, além de ser amigo das ninfas, as energias das águas e das fontes. O Pan, que significa totalidade, é a representação do próprio Deus. Os seus chifres são os raios de sol, a pele é o céu estrelado e as pernas são as árvores e as florestas. Na sua totalidade, que é fecunda, inteligente e criadora, ele causava pânico aos humanos que não conseguiam ver a perspectiva panorâmica da totalidade da vida, que só é visível àqueles que chegam lá no topo da montanha com muito esforço e superação. O Pan tem, por isso, uma correspondência também com a casa 10 na astrologia. E ele traz para esse setor da vida a cornucópia da eterna abundância, na forma dos talentos, dos trabalhos, das realizações pessoais e profissionais, os mais diversos, que são distribuídos à humanidade. O que o eclipse lunar em Capricórnio nos traz tem a ver com a incapacidade de enxergar essa totalidade da vida e de entender que somos uma pequena parte desse corpo chamado humanidade. O eclipse ele pode ser um apagão temporário que apaga essa visão da realidade do mundo e gera pânico pelo estado atual das coisas. Assim, esse Pan do pânico e do medo, ele pode bloquear e apagar as possibilidades criativas e a visão panorâmica da realidade, que vai além do que é aparente. Mas ele pode também, para as pessoas que não se deixam tomar pelo pânico e pelo medo, aumentar as suas responsabilidades para com o todo social e planetário. Para isso, precisamos nos perguntar: o que podemos realizar efetivamente para contribuir nesse momento? Qual é a minha responsabilidade nessa situação pandêmica? Do que é que eu tenho medo e como eu posso evitar o pânico? A tensão que existe entre o Sol em Câncer e a Lua eclipsada com Quiron, que é o curador ferido e o mestre da sabedoria, está trazendo algumas questões nessa lua cheia. Quiron está no signo de Áries, que é um signo que tem a ver com iniciar processos. E ele nos lembra que somos feridos e que a humanidade também possui feridas. E essas feridas estão abertas. Podemos então questionar se essa configuração está iniciando um processo semelhante ao do próprio Centauro na mitologia, que era imortal, mas recebeu uma flecha envenenada, portanto, aquela ferida nunca se curava. Esse ser, que é semidivino, ele veio ensinar, por outro lado, que a sabedoria vem das inúmeras tentativas que temos na vida para curar as nossas feridas. E isso leva à seguinte questão: essa situação de pandemia é uma ferida incurável que precisaremos, enquanto humanidade, de várias tentativas para curar? Será que iremos curar? Bem, ainda temos no céu uma conjunção exata entre Júpiter e Plutão. O Júpiter que expande e o Plutão que limpa e regenera. Essa imagem de uma sujeira representada por Plutão, ela está associada a muitos podres que estão no inconsciente das pessoas e que estão também no inconsciente coletivo. Tá? E essa sujeira ela vem se expandindo no mundo, ela se expande em vários níveis, no ambiental, no social, no econômico, no ético e moral. As manifestações mais recentes, por exemplo, contra o racismo, foram um exemplo, né, de como esse balão ele pode explodir quando as massas não aguentam mais tanta sujeira, nesse caso do racismo. E considerando os vários níveis de sujeira no mundo, resta aguardar como e onde essas bolhas vão explodir. E isso vai depender de onde esses exageros vão acontecer, na política, na economia, na saúde ou na falta dela, ou mesmo nas diversas expressões da criminalidade, inclusive contra a natureza, que é a morada do deus Pan. Tá? O Saturno ele está em movimento retrógrado, voltou para Capricórnio para rever as estruturas e ajudar nesse processo de desmonte do que está podre e do que precisa ser destruído.
Ele veio lembrar também que a gente está vivendo tempos difíceis, mas que precisamos assumir a responsabilidade pessoal pela transformação da vida. Esse é o tema central desse ano de 2020. Urano, que entrou em Touro em 2018 e fica até 2026, ele vem desestabilizando a economia em todo o planeta. Mas nessa lua cheia ele faz um bom aspecto com o Sol e a Lua, trazendo então possibilidades de surpresas para as pessoas e as instituições que estão sintonizadas com a nova realidade. Ou seja, que passaram a fase do pânico e do medo e já colocaram o pé no futuro, ou então já vinham assumindo a responsabilidade com o planeta. Urano, que é um planeta associado à tecnologia e às inovações nas áreas de computação, transportes e aviação, está facilitando aí todos esses setores. E na condição de regente esotérico de Libra, o Urano remete à harmonização dessa dualidade interna que existe entre esse eu inferior que se prende ao medo e ao pânico e a um eu superior que, sendo consciente de que é parte da humanidade, se responsabiliza por ela e oferece a sua criatividade, os seus trabalhos, os seus talentos, enfim, os seus recursos. Dessa forma, a totalidade representada por esta lua cheia de Capricórnio pode ser alcançada pelo caminho do meio, curando o medo e servindo a humanidade na medida das possibilidades de cada um. Eu espero que você tenha gostado e eu te vejo numa próxima ocasião. Boa lua cheia e que você consiga também ver o eclipse. Tchauzinho!